Olá, boa tarde. Nós estamos hoje aqui novamente com o webinar do Programa de Saúde Corporativa da Unimed Paraná. O meu nome é Gisele e o nosso tema hoje será memória e como nós podemos ter um maior desempenho da memória. Antes de iniciarmos, gostaria de colocar que nós temos o chat, onde podem ser feitas perguntas durante todo o evento. E também, ao final, teremos uma avaliação e pedimos que todos possam colocar a sua opinião do evento ao final. Hoje estamos, então, com o Dr. Luiz Antônio da Silva Sá. Boa tarde, Dr. Luiz. Boa tarde. O Dr. Luiz ele é especialista em clínica médica, geriatria, gerontologia e também é professor da Faculdade Evangélica Mackenzie de Medicina. Hoje, então, nós estamos conversando sobre memória. Então, vamos aprender um pouco mais sobre memória. E, claro que a primeira pergunta seria, o que é memória, doutor? Então, memória é a nossa identidade. O que nós somos, o que nós fomos, o que nós seremos. A nossa memória é a nossa identidade mesmo, porque se nós esquecermos do nosso nome, de onde nós viemos, o que nós somos, nós, infelizmente, não seremos ninguém, estaremos perdidos. Então, uma definição de memória mais simples é que a memória é a nossa identidade, é o que nós somos. E existem tipos diferentes de memória? Existem tipos diferentes de memória. Nós temos a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo é aquela memória, por exemplo, eu tinha que estar aqui em determinado horário, então ela me serviu até agora. Depois não me serve mais. É aquela memória que você tem por curto espaço, você a realizando, você não precisa mais dessa informação. Você pode, dentro de curto prazo dessa memória, você pode lembrar o que jantou ontem, onde você esteve ontem, o que você vai fazer amanhã. São situações que se resolvem em curto espaço de tempo. Já a memória de longo prazo é a memória que você tem suas lembranças do tempo que era criança, jovem, não é? Sua formatura, sua vida em geral. É aquela memória que nós dizemos que é a memória cristalizada, aquela memória que está dentro de você. É aquela memória que você tem a sua memória pessoal, autobiográfica, digamos assim, não é? Que vem as suas lembranças pessoais. Aquela memória que nós chamamos como semântica, que é a memória que nós temos de fatos históricos, geográficos, do conhecimento geral da profissão de cada um. Então faz parte da memória semântica. E aquelas memórias de procedimento que a gente nem pensa para fazer, vai ligar um carro, você já sabe como ligar, vai andar de bicicleta, você não fica pensando como vai andar, se você já sabe. Então, basicamente, são esses dois tipos, a de longo prazo e a de curto prazo. E esses tipos, eles possuem fases, essas memórias? Para nós termos uma memória, nós temos que entender assim, como funciona a memória? Como que nós podemos resgatar uma memória? Primeiro, nós temos que ter uma informação. Essa informação, ela tem que vir desde que nós tenhamos também os órgãos do sentido perfeitos. Por exemplo, uma boa audição. Uma audição ruim prejudica muito a memória. Nós temos que ter uma visão boa. Não adianta você mostrar um panorama maravilhoso, uma paisagem, se a pessoa não enxerga, não vai poder descrever aquilo, não é? Então, e assim, os órgãos do sentido, gustativos, fala que a comida é muito boa, se a pessoa não sente aquele sabor, não vai poder descrevê-la, não é? Então, nós temos a informação que vem e que nós recebemos a informação, codificamos, porque nós recebemos muitas informações durante o dia. Nós a codificamos, registramos, armazenamos e ela fica numa gavetinha, digamos assim, esperando que a gente vá usá-la. E num tempo que a gente precisar, a gente vai lá nessa gavetinha e recupera essa mensagem, essa informação que foi gravada, não é? Então, nós recebemos a informação, registramos a informação, armazenamos e depois nós fazemos a lembrança dessa memória. Fica numa gavetinha. E algo muito importante que a gente pode dizer desde já é que quanto mais nós usarmos a memória nessas gavetinhas, mais ela estará presente. A partir do momento que você usa pouco, você já não está... usou um tempo, já não está precisando mais dela, ela vai sendo esquecida. E às vezes a gente esquece mesmo. Vamos ter que muitas vezes, se precisarmos dela, que reaprendermos tudo de novo. E existe uma fase que a gente guarda mais essa memória? Que tipo de fase? Veja assim, as fases têm que trabalhar meio em conjunto, não é?
Porque a partir do momento que você guardou, entre aspas, assim, numa das gavetinhas, ela fica lá. Então, e você vai resgatá-la quando você precisar dela. Então, é um processo contínuo, né, de você recebê-la, decodificá-la, registrá-la, digamos assim, armazená-la e resgatá-la quando você precisar dela. E a faixa etária, assim, de que tempo a que tempo é que eu tenho a memória de forma mais efetiva? Então, a memória de longo prazo é algo interessante, que as pessoas que já passaram, que já estão numa idade um pouquinho maior, as grandes lembranças das pessoas, elas se situam na faixa dos 10 aos 30 anos. É algo interessante, porque nessa faixa de idade é onde realmente acontece os maiores acontecimentos, não é? Os estudos, passou no vestibular, fez uma faculdade, namoro, casamento, filhos, muitas vezes acontece nessa faixa de idade. Depois dos 30 anos, em média, não é? Parece que os anos se amontoam e as pessoas não identificam muito. Então, as grandes lembranças da vida das pessoas, em geral, se situam entre os 10 e os 30 anos. E o que leva à causa da perda de memória, o esquecimento? Veja assim, essas causas de perda de esquecimento, principalmente nas pessoas mais jovens, digamos assim, antes de nós falarmos de pessoas mais idosas, embora o que eu vou falar represente também para elas, são umas doenças que nós consideramos como a tríade nefasta do século XXI, que são ansiedade, depressão e insônia. Essas três doenças, estando sós, ou separadas ou juntas, o malefício para a memória são muito grandes. Todas elas trazem um prejuízo muito grande à memorização. Por exemplo, se a pessoa dormiu mal, entre outros tantos problemas, afeta a memória. A pessoa fica irritada, já não está no bem dela, né? Concentração. Quem não dorme bem, no outro dia não é ninguém. Quando a pessoa está muito ansiosa, a pessoa fica naquela ansiedade e não lembra mesmo. Os pensamentos obstruem as informações. E a depressão, que é a doença que será, infelizmente, uma das mais proeminentes e talvez a principal causa de afastamento de trabalho em pouco tempo, essa deixa a memória realmente na pior maneira possível. O resgate de memória numa pessoa depressiva é algo muito complicado. E a falta de atenção, concentração, ou você não usar, né? Como o músculo, né? Quando você não usa, você vai ter um desempenho menor. A memória, da mesma forma, é assim? Assim também, porque veja assim, qual que é a grande situação para você memorizar? É você ter atenção. Se você não tiver atenção naquilo que está fazendo, se você não estiver focado naquilo que está fazendo, você não vai memorizar. Ah, mas tem gente que faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Tá, tudo bem. Mas será que ela faz as 3 coisas tendo exatamente o mesmo grau de atenção e o mesmo grau de concentração? Às vezes a gente duvida disso, não é? Então, quer dizer, primeiro foco realmente é a atenção e a concentração naquilo que está fazendo. Se você estiver atento, a tua chance de gravar é muito maior. Segundo, você falou do desuso. A nossa memória, o nosso cérebro, não é um músculo, mas funciona, mal comparando, como se fosse um músculo, digamos assim. Porque à medida que você estimula seu cérebro, você tem muito mais chance de memorizações, de ter um cérebro saudável e um corpo saudável também. Da mesma forma que quem tem uma musculação constante, o músculo fica mais proeminente, a mesma coisa funciona no nosso cérebro. Se nós tivermos realmente um estímulo maior, o nosso cérebro certamente vai funcionar melhor também. Não é? E quando a gente tem aqueles brancos, né? Que acabei esquecendo algumas coisas ali de determinado assunto ou tarefa que eu tinha que fazer. É preciso, assim, se preocupar já com esses pequenos brancos que vão surgindo durante o nosso dia a dia? Veja assim, o branco, ocasionalmente, faz parte de todos nós. Ah, puxa, como é que é o nome daquele cantor, daquele filme, daquele ator, daquela pessoa? Quer dizer, você esquece, naturalmente, algum nome. Mas quando você estiver num momento mais tranquilo, à noite, no outro dia, aquilo vem naturalmente. Puxa, como é que eu esqueci? Eu sabia tanto disso, não é? E isso é uma coisa interessante,
que quando você quer lembrar, se você quer falar, você fica mais ansioso. Quanto mais ansioso, menos você vai lembrar. Então você vai lembrar quando num determinado momento, que você estará muito mais tranquilo. Então, quer dizer, essa questão do branco, quando é ocasional, como acontece com todos nós, faz parte da nossa vida. Ele passa a ser preocupante quando a pessoa já tem uma idade um pouco maior e passa a ser uma constância, não é? E a pessoa tem aquilo com uma repetição muito maior, aí sim tem que ligar a anteninha aí e ficar preocupado. Dar atenção, né, a esses sinais. E então, assim, falando da memória, das possíveis causas dessa perda, dos brancos que às vezes a gente pode ter ali durante o dia a dia, a gente leva e sempre liga a memória à demência, que nós, lembramos, e é um termo médico até, né? E o que é uma demência, então, no caso, e qual que é a principal demência que existe? A preocupação das pessoas, de uma forma geral, com esquecimento, é não ficar demenciado. Porque quando a pessoa começa a ficar esquecida, fala, o alemão está me pegando aí, ou alguma coisa assim. Então, veja, há uma preocupação muito grande da sociedade como um todo de não tornar-se um demenciado, porque é uma doença cruel. É aquele seu ente querido, seu pai, sua mãe, seu avô, seja alguém assim, que de repente perdeu as suas características, não é? É uma pessoa que está ali fisicamente, mas não está mais presencialmente, como tantos anos, né? Que reunia a família, aquela pessoa querida, que agregava a todos, né? Porque a demência é uma doença neurodegenerativa que vai realmente diminuindo, destruindo os neurônios. É uma doença crônica progressiva que vai levando a uma série de alterações, a memória em particular, digamos assim, e a pessoa vai perdendo a capacidade das atividades de vida diária, né, que fazia naturalmente as coisas do dia a dia, acaba não fazendo mais. É uma doença que vai sendo, como eu disse, de um caráter de progressão, e vai chegar num momento em que a pessoa vai ficar dependente 24 horas por dia, trazendo a todos um desconforto, uma dificuldade muito grande. E nós sempre dizemos que uma demência, no caso a mais comum, já respondendo a sua pergunta, que é a demência da doença de Alzheimer, ela é responsável por mais de 50% de todas as demências. Nós temos aproximadamente uns 80 tipos de demência, não é? Mas a mais comum realmente, que se fala mais, ou tenta se estudar mais, digamos assim, é a demência da doença de Alzheimer. Então, é uma doença cruel, como eu lhe falei, porque fez perder as características totais daquela pessoa. E a pessoa acaba realmente ficando num momento de uma dificuldade muito grande, e como eu estava dizendo, é uma doença familiar. Por que familiar? Porque atinge a todos. Aquela família bem constituída, aquela família unida, digamos assim, tendo seu pai ou sua mãe num estado desse, preocupa todos. Todos ficam em função daquilo, do que pode ser feito. As famílias, quando eu disse bem unidas e constituídas, se revezam, procuram cuidar, dar um carinho, não é? A esse seu ente querido. Então, quer dizer, é uma doença que atinge a todos daquela família. Sim, não é a simples perda da memória, né? Tem toda uma complexidade em volta disso que afeta a todos daquele convívio. Ah, com certeza, familiar. Né? Com certeza. Tem, assim, uma série de alterações em que a pessoa realmente traz para si e para sua família alterações muito ruins, né? E qual que é a prevalência na população da demência? Eu vou dar um dado aqui, que quem não foi meu aluno talvez não saiba, mas há um demenciado a cada 3 segundos no mundo. Um demenciado a cada 3 segundos no mundo. E o fator mais importante para a demência é a idade. Para se ter uma ideia, após os 65 anos, 15% da população terá algum grau de demência. E após os 85 anos, aproximadamente 35% serão demenciados. Então, a prevalência é alta, é uma prevalência em que tem, assim, vamos dizer, um grau bem acentuado. O Brasil hoje conta com aproximadamente um pouco mais de 1,5 milhão. E nessa porcentagem, 3 segundos, um demenciado novo, dobra-se o número de demenciados a cada 20 anos. E como a população, principalmente do Brasil,
vai envelhecer muito, talvez até mais proporcionalmente que outros países. Então, o número de demenciados que nós teremos na nossa população será bem grande também. Isso traz um impacto, né? Um impacto alto. econômico, social, familiar enorme. Muito E grande. essa prevalência, ela é igual para homens e mulheres? Não, infelizmente a mulher tem mais. A demência de Alzheimer é mais comum na mulher do que no homem. E por que na mulher é mais comum? Bom, hipoteticamente, digamos assim, as hipóteses que surgem, não é? Nós podemos procurar algumas razões. Primeiro, que a mulher vive mais que o homem. A mulher tem mais doenças que o homem, mas vive mais que o homem. Então, quer dizer, o fator idade já é um fator. Segundo, que a mulher perde a sua proteção hormonal, que é muito importante, não é? E terceiro, e talvez dos mais importantes, independente também, mais um fator que a gente pode citar, é que a mulher é mais depressiva que o homem, na razão de 2 mulheres para cada homem. E a depressão pode ser uma das causas de demência. Mas o fator que eu queria dizer que é muito importante também é que a mulher é o ser mais importante que tem na Terra. Isso, com certeza. Ela é tão importante que ela aceita para si uma série de encargos. Então, ela é mãe, ela é filha, ela é esposa, ela tem que ver a casa, ela tem seu trabalho profissional. Então, ela se divide em várias funções, funções estressantes. Então, ao longo da vida dessa mulher, ela juntou muito estresse, muita ansiedade. Quer dizer, juntando esses outros fatores hormonais, idade, pode ser realmente que a junção dessas situações façam com que a mulher seja ela, na demência, mais comum na mulher do que no homem. E como é que se faz o diagnóstico da demência? Existem exames ou é uma consulta médica? O diagnóstico de uma demência, inicialmente, é essencialmente clínico. Tem que ser um médico competente, que entenda do assunto, não é? Se ele for competente, independente da sua especialidade, mas ele tem que ser competente naquele assunto para ele saber diagnosticar se aquilo realmente é um quadro demencial ou não é. E o médico pode, sim, depois disso, ele ter, vamos dizer, o auxílio dos familiares, dos cuidadores, que trazem as informações, não é? Olha, o meu pai, minha mãe está agindo assim, está agindo daquele jeito. Porque, às vezes, em pouco tempo que você vê o paciente, meia hora, 1 hora, talvez não seja tão suficiente para você já ter uma ideia do que se passa na casa dele, não é? Então, o exame clínico, o atendimento clínico com as informações da família, no caso, são muito importantes. E esse exame pode ser, vamos dizer assim, complementado com testes neuropsicológicos, alguns exames de sangue e alguns exames de imagem, do tipo ressonância magnética ou algo nesse sentido, que pode, vamos dizer assim, nos dar uma ideia do diagnóstico mesmo, né? Porque o diagnóstico mesmo, infelizmente, é pós-morte só, né? Sim. Você tem a possibilidade, é possível, provável, e para chegar ao diagnóstico definitivo. Mas o diagnóstico, basicamente, é o diagnóstico clínico. Depois, com os exames complementares, que podem afastar outras doenças, não é? Saber se realmente essa demência comprova-se que pode ser uma demência do tipo de demência de Alzheimer, não é? Ou uma diferente dessas. E aí, nesse sentido, o familiar ele é bem importante, né, para esse histórico clínico com o médico, de contar como as coisas estão acontecendo, para que o médico possa fazer a avaliação. É muito importante, não é? Porque essas questões, por exemplo, que sucedem quando a pessoa está se demenciando, quem sofre, quem vê isso, é realmente quem convive com esse idoso, no caso. Né? Nós estamos falando de idosos já, né? Porque a demência é rara, abaixo dos 60 anos. Pode até com 30, 40 anos, mas é raríssimo. E aí é um fator hereditário muito forte, né? As demências mais comuns que a gente considera são essas a partir dos 60 anos. E aí, culturalmente, a gente tem a percepção do esquecimento. Quando se fala de Alzheimer, a pessoa pensa no esquecimento. Todo esquecimento é Alzheimer? Não todo esquecimento é Alzheimer, porque é como eu estava dizendo, né? E aí vem algo que eu queria complementar, que eu, por exemplo, de origem interiorana, desde pequeno você via alguém envelhecendo, esquecido, e a pessoa dizia, está caduco, ficou caduco.
E aceita aquilo como um fato normal, como se aquilo fizesse parte da velhice, coisa que não é. Mas aceitava-se aquilo, o fulano lá já está caduco. Então nós sabemos que não é bem isso. Então veja, respondendo a sua pergunta, nem toda demência é demência da doença de Alzheimer. O que nós temos que lembrar inicialmente é que nós temos algumas fases anteriores que a gente vai ter que diagnosticar. Nós temos o declínio cognitivo subjetivo, onde a pessoa se acha esquecida. Isso pode ficar naquele parâmetro ali, pode melhorar de acordo com algum tipo de tratamento e pode evoluir até para um comprometimento cognitivo leve. Esse comprometimento cognitivo leve, ele seria, vamos dizer assim, um meio termo entre o normal, ou esse declínio cognitivo subjetivo, e um estado demencial. Esse declínio cognitivo leve, a pessoa tem esquecimentos, tem algumas ações estranhas, mas pode estacionar, pode melhorar, e em 40% pode evoluir para a demência de Alzheimer. Então veja, mas está esquecida, mas não é uma demência ainda consagrada. Além do que, nós temos doenças, tipo depressão, por exemplo, que confunde muitas vezes com a demência, não é? A pessoa está depressiva e é um diagnóstico que você tem que fazer, um diagnóstico diferencial muito importante, se a pessoa é um depressivo ou se a pessoa é um demente. E nesse caso, as pessoas que têm dificuldade auditiva, por exemplo? Então, cada vez que se estuda mais, você vê que a questão auditiva é muito importante no estado demencial. Se a pessoa não cuidar da sua audição, ela tem realmente uma probabilidade de, no futuro, além de ser depressivo, né, porque muitos que não escutam entram num grau de depressão e podem entrar, com certeza, no estado demencial. Porque lidar com uma pessoa com uma acuidade auditiva baixa é difícil para a família, porque ficam gritando, não se entende, se irritam, e esse surdo ou quase surdo, ele se isola porque já não entende muito, diz que entendeu, mas não entendeu. E isso sim pode levar a um problema sério, depressivo e futuramente, quem sabe, um estado demencial. E como que nós, familiares, podemos perceber esses sinais de demência? Né? Tanto na nossa família, às vezes até mesmo com amigos e pessoas que estão no nosso convívio frequente. Então, o primeiro realmente é o esquecimento, né? Porque, embora não vou entrar em detalhes, mas já há classificações de demência de Alzheimer, não necessariamente começando com memória, mas não vou entrar nisso agora para não confundir. Mas vamos dizer assim, o que chama atenção inicialmente é realmente o esquecimento. Esquece das coisas banais, né? Aquilo está tornando-se constante, começa a ser muito repetitivo, já falou e fala de novo, começa a ficar meio perdido dentro de casa, não sabe onde guardou o óculos ou o celular, embora isso tem muita gente que não é demente e faz também, né? Esquece também, mas não é o caso. Mas aquilo passa a ser uma constância, não é? E aquilo vai levando um certo tempo, e aquilo vai piorando. Então, se aquilo começa a ter realmente um grau de esquecimento que passa a ser importante e atrapalhando a vida desta pessoa e de quem cuida, ou de quem vive junto, tem que procurar o quanto antes um atendimento. Sim. Justamente para afastar uma causa, não é? Que não seja demência, que seja uma outra causa. E se for já um estado demencial inicial, no caso, procurar um tratamento que possa, digamos assim, minimizar os efeitos. Então seriam esquecimentos de coisas rotineiras. A pessoa, ao cozinhar, né, esquece de desligar ou de ligar, ou esquece a receita, ou até vai dirigir e esquece os passos para começar a dirigir, né? Se sente meio desorientado. Tudo isso daí faz parte. São sinais que a gente tem que estar alerta. Tem que estar alerta mesmo, né? Se de repente outro sinal também, fica perdido, né? Às vezes perde dentro de casa, ou vai na rua, por exemplo, ainda na fase inicial, e esquece de voltar para casa, não sabe como voltar para casa, sabe? Então aí tem que chamar muita atenção e procurar um atendimento quanto antes, né? E a demência de Alzheimer, ela tem fases. Quais seriam essas fases? Então, basicamente, a demência de Alzheimer ela tem 3 fases. A fase leve, a fase intermediária e a fase grave ou fase final. Na fase leve é mais ou menos isso que a gente acabou de falar, não é?
O esquecimento, que isso vai piorando no dia a dia, a pessoa ainda conhece os familiares, mas já começa a trocar nomes, começa a não entender muito o que fala algo já esquece. Então, quer dizer, nessa fase inicial é a fase melhor para um tratamento. Tem que procurar nesse momento e fazer tudo que pudermos. Não é muito em termos medicamentosos, mas é o que temos. Então essa é a fase interessante para você poder ajudar essa pessoa e a família, né? Como eu disse, é uma doença familiar. Você, atuando nesta fase, você pode já orientar a família, já pode fazer aquilo que será muito importante no futuro próximo, quando essa pessoa, infelizmente, caminhar por uma fase diferente, que já seria intermediária, onde a pessoa já fica agitada, já não conhece mais as pessoas, é muito comum delírio, é muito comum alucinações, né? A pessoa começa a conversar com a parede, tem alguém que está aqui, sente cheiros, ou a pessoa, por exemplo, suspeita que está sendo roubado, fala que aquela pessoa não é sua filha, que o marido está traindo, a mulher está traindo, quer dizer, começa a entrar em ideias delirantes, faz parte dessa fase, digamos assim, né? Com pioras dos sintomas que já vinham vindo, não é? Sintomas motores, sintomas de execução, né? Ó, pega esse copo, põe ali, não faz, não é? E nessa fase já pode acontecer também já incontinência fecal, incontinência urinária, e caminha-se para a terceira fase, que é a fase grave, a fase final, onde a pessoa vai se definhando muitas vezes, o aprendizado é muito difícil, aí já apresenta dificuldade de deglutição, dificuldade de falar, a pessoa fica apática, muitas vezes muito acamada, e aí propicia úlceras de decúbito, pneumonia, e muitas vezes vem até falecer de uma pneumonia ou de alguma coisa assim, sabe? Sim. Então a pessoa vai, infelizmente, se definhando, vai definhando, e vem, digamos assim, o final, né? E aí vem uma situação que é preocupante, porque as pessoas perguntam, quanto tempo leva uma demência? Quanto tempo a pessoa fica assim? E é um prazo muito diferenciado, porque pode ir de 4 a 20 anos. De 4 a 20 anos. Claro, nas 3 fases, não é? Uma pode durar mais um pouco, menos um pouco, depende da resistência da pessoa. E você ter um familiar seu, alguém assim, 20 anos, é uma carga bastante grande para que a pessoa possa realmente ter os cuidados necessários. E vem uma coisa assim, que é muito importante, que, por exemplo, a pessoa é saudável de corpo, a pressão dele é boa, não tem grandes problemas de colesterol, de diabetes, mas a cabeça não funciona. É aquela pessoa que tem uma resistência já natural que pode durar muito tempo. Só que não funciona, a cabeça dela, infelizmente, está totalmente fora. E aí, percebendo então, né, a gente sabendo que a memória é um dos primeiros sintomas, existem diversas demências, a duração do Alzheimer ela é longa, se a gente for considerar. E hoje, com o dia a dia que nós vivemos, né, as pessoas que trabalham, que têm família, que estão na rotina de uma cidade grande, né, capitalista, sistema que a gente vive como um todo. A gente tem hábitos na nossa vida e na vida moderna que podem fazer com que a gente venha a ter algumas doenças. E aí nisso o que eu queria perguntar os nossos hábitos, eles também interferem ou são apenas os fatores genéticos que interferem para você, né, desenvolver uma demência? Veja bem, a genética, até algum tempo atrás, era a razão de tudo. Ah, esse daí puxou o pai, esse aí não sei o quê. Quer dizer, então, hoje em dia, nós temos a genética como importante, sim. Mas nós temos hoje o que nós chamamos de epigenética. E a epigenética ela é responsável para nós elucidarmos, explicarmos e prevenirmos muitas doenças. Como que funciona? Você falou de maus hábitos. Com certeza, os maus hábitos, má qualidade de vida, tudo isso interfere não somente no futuro quadro demencial, como qualquer tipo de doença. Doença crônica, digamos. Né? Então, como nós entendemos então essa epigenética? A genética tem uma participação de aproximadamente 25% só.
25%, 30% talvez. O restante, esses 70%, são divididos entre o meio ambiente e o que você tem de bons hábitos de vida. Se você, por exemplo, vem talhado já da família genética para ter uma determinada doença, não necessariamente uma demência. Mas se você tiver bons hábitos de vida, se o meio ambiente com o qual você vive lhe é favorável, você tem uma chance muito grande de não desenvolver a doença. E pelo contrário, se você, por exemplo, tem maus hábitos de vida, o teu meio ambiente te prejudica, você vai ter sim uma grande chance de ter não só uma demência, como outras doenças graves também. Tá. E esses principais fatores de risco, então, a gente sabe que a genética não tem como a gente mudar, né? Isso. A idade também não, porque a gente vai, né, chegar e pretende se viver, né, o maior tempo possível. Quais seriam os fatores de risco que nós podemos modificar, que depende da gente, para que a gente não diminua o nosso risco de ter demência? É verdade, você falou aí bem, porque no estado, vamos dizer, prevenindo uma demência, vamos dizer assim, aos fatores não modificáveis, não é? Que são a idade, que são também, que pode ser da genética, não é? E talvez até a mulher, digamos assim, porque ela tem um pouco mais de incidência do que o homem, não é? Mas nós podemos atuar muito em cima, como eu disse agora há pouco, em fatores modificáveis. Sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, termos, vamos dizer assim, sair do isolamento social, termos um estímulo cerebral, sempre procurando aprender coisas novas. Nós termos, vamos dizer assim, tudo aquilo que funciona para, digamos assim, profilaxia de uma doença cardiovascular, também serve aqui. Só que aqui a gente acrescenta, não é? O isolamento social, a participação maior na sociedade e evitando as doenças que realmente que têm que ser bem tratadas, as doenças que podem levar, sim, a um estado de uma demência de Alzheimer, ou uma demência vascular, que também é muito comum. Então, tratar muito bem a pressão arterial, tratar muito bem a depressão, com medicamentos apropriados, não é? Tratar muito bem o colesterol elevado e, principalmente, o diabetes. E o diabetes eu faço uma consideração aqui muito importante, porque talvez alguns médicos ainda não sabem, né? Porque isso é relativamente novo, mas nós sempre tivemos uma classificação do diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Hoje nós temos o diabetes tipo 3, que é igual à demência de Alzheimer. Então, quer dizer, aquela classificação que nós tínhamos de diabetes tipo 1, tipo 2, nós agregamos o diabetes tipo 3, que é uma consequência, porque o diabetes é uma das doenças mais cruéis que tem, porque por ela ser silenciosa, a pessoa não se trata direito. E não se tratando direito, vai levando a uma série de consequências, inclusive a uma demência da doença de Alzheimer, e daí as coisas acontecem. O diabetes, ele é uma doença que a pessoa já tem que mudar hábitos para manter a doença estável. Com certeza. E aí, então, agora, né, o senhor está nos atualizando de que se eu tenho diabetes e eu não mantenho essa doença controlada, a minha probabilidade de ter uma demência é grande. Com certeza. Mais um motivo para quem tem diabetes, né, se cuidar. Com certeza. E quando a gente fala de fatores de risco, a gente também pensa será que existem fatores que me protegem, coisas que eu possa fazer e que podem me proteger da doença de Alzheimer, por exemplo, fatores protetores? Olha, esse sim, e é por aí que a gente trabalha, sabe? Uma alimentação ruim enfraquece o cérebro. Então vamos começar assim. A pessoa tem que ter uma alimentação correta, dentro de todos os nutrientes necessários, porque é fundamental ter uma boa nutrição. Nós temos que usar muito do nosso cérebro, com novos aprendizados, seja vou aprender uma língua diferente, sei lá, espanhol, italiano, o que achar melhor, não é? Vou fazer um curso de pós-graduação, vou voltar para a faculdade, por que não? Vou terminar um curso, sempre quis fazer psicologia, estou com 60 anos, mas não importa, vou fazer. Sabe, se envolver em atividades socioculturais, participar de grupos. Nesse momento de pandemia é um pouco difícil falar nisso, mas com a graça de Deus isso vai passar e as pessoas vão entender o que eu estou falando. Se envolver em atividades filantrópicas, né? Em voluntariados, tudo aquilo que puder trazer
uma satisfação pessoal, fazendo bem a outras pessoas, tudo isso é importante, não é? Então, usar seu cérebro em toda dimensão que ele pode nos proporcionar. E nunca esquecer, exercício físico. Exercício físico talvez seja o melhor remédio para qualquer doença. Para qualquer doença. Só que o exercício físico ele tem que ser disciplinado. Você tem que, por exemplo, ir numa academia ou caminhar, seja o exercício que você escolher, nadar, você que escolhe. Mas fazer com disciplina e constante, não é você caminhar hoje, amanhã choveu, está frio, não vou, e a coisa passa. Você tem que exigir do seu corpo. Tudo que nós precisamos, vou deixar bem claro, tudo depende de nós. Depende de nós. Não adianta esperarmos a pílula mágica, que aquele comprimidinho vai nos deixar assim, maravilhosa, e não precisa mais fazer dieta, não precisa fazer exercício, não precisa fazer nada. Isso não existe. O que existe realmente é nós nos disciplinarmos e fazermos o que é correto. Exatamente. E até, quando a gente falou de saúde mental no outro webinar, a gente percebeu que muitas das atitudes para que a gente se mantenha equilibrado dependem de nós mesmos. Só de nós. Mais uma vez, o senhor ressalta isso. Então, o que fica assim, né, em referência a esses fatores protetores é uma alimentação equilibrada, e que daí, quando a gente fala disso, sem excesso de alimentos industrializados, refrigerantes, açúcares, gorduras, né? Atividade física com frequência, interação social e essa atividade cognitiva, que é o buscar aprender coisas novas. Com certeza. Né? Como o senhor falou, línguas, pode ser um artesanato, pode ser algo novo, né, que a pessoa vai desenvolver aquele momento de aprendizado. Claro. Acho que esse é um fator bem importante mesmo. E aí, quando a gente fala, né, dos fatores, falamos dos fatores de risco, fatores protetores, vem aquela pergunta que eu creio que nós, enquanto profissionais de saúde, nós queremos, mas quem tem também pessoas na família que tem essa doença, que é o Alzheimer, é saber se essa doença ela tem cura ou se, né, como que tem que ser esse tratamento para uma doença que ainda não tem uma cura. Infelizmente não tem cura. Infelizmente é uma doença progressiva em que, por exemplo, as pessoas, diferentemente, digamos, você vai tratar um infarto miocárdio. O infarto miocárdio, ele tem, sim, a pessoa pode ser, entre aspas, curada e a pessoa vive muitos anos. A demência não. A demência ela é progressiva. E o que a gente pode fazer nos dias de hoje? Primeiro são as medidas não farmacológicas. As medidas não farmacológicas, elas incluem tudo isso que a gente acabou de falar aqui, e você muito bem complementou, não é? Que são essas medidas mesmo, de atividade física, mental. A cabeça tem que estar sempre trabalhando, não é? A nutrição, tudo isso que foi acabado de dizer. Então, isso é a medida não farmacológica que nós temos que insistir sempre. O nosso cérebro responde àquilo que a gente quer, sabe? Basta a gente fazer realmente com que ele trabalhe. Na medida que ele for ficando encolhido, vai piorando cada vez mais. E nós temos a parte medicamentosa, que nós dizemos assim, são medicamentos sintomáticos que valem por um tempo. Eles fazem com que os efeitos de uma demência, não é? Por isso que a gente tem que começar o quanto antes, sejam minimizados e os efeitos nefastos, digamos assim, de uma demência, numa fase mais avançada, sejam mais prorrogados. Então existe uma medicação, não é para cura, mas pode trazer algum benefício, pelo menos durante algum tempo, para esse paciente. E, assim, falando, né, de tudo isso que nós conversamos até agora, né, da memória, do efeito que ela traz na nossa vida, dos fatores de risco e tal, os fatores protetores, a gente fica com aquela vontade de perguntar, existem dicas que o senhor tenha para nós, para que a gente mantenha uma boa memória, para que a gente possa desenvolver um papel maior, né, nessa memória, melhorar o desempenho dela? Então, o que eu posso responder? Eu vou responder primeiro o seguinte, que não existe medicamentos para memória. Não existe. Por exemplo, eu vou passar na farmácia e comprar um remédio para minha memória. Ou um polivitamínico. Um polivitamínico, seja lá o que for, porque isso aqui vai deixar a minha memória em cima. Não existe. Se você tem a memória que não esteja funcionando bem, jovem principalmente, há alguma causa. E dentre as causas são aquelas que nós já citamos anteriormente, não é?
Então, procure ver realmente o que está acontecendo. Se você está muito estressado, está muito ansioso, depressivo, não está dormindo bem, procure ver a causa, não é? Porque realmente não existe um medicamento específico. A melhor maneira realmente de você manter a sua memória boa é exercitando. Quanto mais você exercitá-la, mais a sua memória vai responder positivamente, não é? E o que ajuda muito é você procurar aprender alguma coisa e repetir aquilo. Porque, por exemplo, eu falo para os alunos, um exemplo, dou uma aula, ou qualquer professor dá uma aula. Se o aluno ouviu aquela aula e guardou lá e não pega mais aquilo, não vai gravar. Você vai aprender por repetição. Você tem que ver aquilo uma vez, 2 vezes, para memorizando e guardando aquilo. O nosso aprendizado é pela repetição. Aí você vai conseguindo fazer com que você tenha realmente uma memória muito mais, digamos assim, armazenada e pronta, ela está viva ali. A hora que você precisa, só buscá-la que ela vem na hora para você. Então, esses são os conselhos básicos. O restante, o que nós temos que lembrar é justamente tratar das doenças corretamente, como nós já falamos há pouco, né? Pressão alta, colesterol, depressão, diabetes, né? Que nós tínhamos falado há poucos minutos. Os exercícios cerebrais, de uma forma geral, e aí vale tudo. Vou fazer Sudoku, caça-palavras, vou fazer algum outro tipo de desenho. Quebra-cabeça. Palavras cruzadas não é muito bom. Para a memória recente não é. Porque a palavras cruzadas, ela representa o que você já tem armazenado. E a grande queixa é a memória recente que se perde, não é? Então, tudo aquilo que você puder fazer de um curso novo, artesanato, vai aí numa instituição que oferece tantos cursos diferentes, não é? Então, tudo que você puder fazer. E você ter realmente essa disciplina no exercício físico. Isso é fundamental, porque se você fizer isso, você vai ter realmente essa possibilidade. E uma coisa muito importante, vencer o sedentarismo. Vencer o conforto da zona de conforto. Porque as pessoas acabam se acomodando naquela situação. Sentam no sofá e espera que o mundo mude, sabe? Einstein dizia que você não pode esperar um resultado diferente se você age sempre igual. Então, se você não faz nenhum tipo de movimento para mudar a sua vida, você não vai conseguir. Porque nós sabemos que a rotina maléfica, ela é a ferrugem do espírito, é a ferrugem da alma, é a ferrugem do cérebro. Então, quer dizer, se você não mudar a tua rotina, você vai ficar enferrujado. E eu queria dizer, não sei se você tem mais alguma pergunta, mas uma consideração, posso dizer quase que final, em que todos nós em nossa vida, nós temos que ter um sentido de vida. O sentido de vida faz não só nossa memória trabalhar melhor, como todos nós. Planejar uma viagem, curta ou longa, conhecer o lugar que você vai visitar, sonhar com a viagem, sonhar com uma casa nova, ter os seus projetos de vida e viver em função disso. Porque você está sempre trabalhando a sua memória. Você vai fazer uma viagem internacional, conheça melhor o país que você vai visitar, a sua geografia, a sua história, os monumentos, seja lá o que você quiser ver. Ou se for uma viagem curta, saiba onde você vai. Então tenha sempre esse propósito ou esse sentido de vida. E isso vai te deixar muito mais animado, juntamente com tudo isso que a gente acabou de falar de dicas aqui. E com certeza a sua vida, não só na sua memória, mas como um todo, a sua vida será muito melhor. Muito bom, doutor Luiz. A gente tem algumas perguntas aqui, então, que foram enviadas pelo chat. Gostaria de relembrar da avaliação, que também vai ser colocada ali no chat, para vocês poderem dar suas sugestões. E aqui, uma primeira pergunta é até alguma coisa que a gente já conversou, mas se o senhor quiser ressaltar algum item, a minha família tem histórico de Alzheimer e demência. Posso ter as chances de desenvolver o mesmo problema? Tudo pode, né? A medicina não é uma ciência exata. Tudo pode, mas como nós falamos já agora há pouquinho, você pode não ter também, desde que você siga basicamente o que foi dito aqui. O fator genético é importante? Numa porcentagem pequena, porque o Alzheimer não é uma doença hereditária. Você traz traços genéticos, como você traz de outras doenças. Agora, cabe a você ter condições de desenvolvê-la ou não. Se você realmente tiver todas essas dicas, tudo que foi dito aqui,
as suas chances serão muito menores, mesmo tendo em sua família algumas pessoas já demenciadas. A segunda, a leitura melhora a memória e a saúde mental em relação à demência? Melhora muito, mas aí tem um detalhe que eu quero esclarecer. Eu tenho pacientes que dizem que lê um livro por semana, nem tanto, mas um livro por mês. Mas se você perguntar, não sabe que leu. Então nós temos uma dica, um macete para que funcione assim. Você vai ler um livro? Então você leia com atenção. Você leia uma página, 2 páginas, 3 páginas, não é? E dá uma paradinha e vê o que você leu. Senão você já está na página 100, já apareceu um personagem novo, você nem sabe onde que ele apareceu, olha, de onde veio esse cara aqui? E você deixou, passou batido lá atrás, na pressa de ler, na ânsia de ler, você acabou não prestando atenção. E eu sempre peço aos familiares de uma pessoa de mais idade, embora a leitura vale para qualquer idade, mas vamos supor que uma pessoa de mais idade, pessoas que dizem que lê muito, pedir para contar o que leu para o familiar, o resumo, seja do capítulo, seja, digamos assim, do livro todo, que conte. Porque senão a pessoa lê aquilo e vai ver que nem entendeu direito, nem sabe transmitir aquilo. O mesmo vale se a pessoa assistir um filme, se a pessoa assistir um teatro, se a pessoa assistir uma novela. Entendeu? Que a família procure perguntar para essa pessoa, mãe, pai, sei lá, o que você leu? O que você assistiu? Resuma. E já deixa, vamos dizer assim, ó, amanhã eu vou passar aqui e eu quero que você me conte o que aconteceu ontem à noite. Entendeu? A família é importante nesse momento. Muito importante, né? Muito importante. A família tem que estar ali justamente incentivando e cobrando, né? Porque se não cobrar também fica assim mesmo. E como o senhor falou no início, a interação social é muito importante. Muito importante. Se a pessoa, né, vamos supor que não consegue, não tem alguém para ela contar ali com frequência, talvez ela anotar tópicos, pontos principais que ela acha do livro, né? Pode ser uma opção quando não se tem, né, com exatamente. quem conversar. É porque, veja assim, o idoso tem uma característica muito ruim, né? Que é muito solitário, né? E uma das coisas que a gente tem que evitar, que faz parte também da prevenção, é o isolamento social. Porque o isolamento social faz a pessoa conversar cada vez menos, falar cada vez menos, pensar sempre as mesmas coisas, não é? E aí eu pergunto para algumas pacientes, mas a senhora conversa? Ah, converso com meu cachorrinho, meu gatinho o dia inteiro. Com minhas plantas, minhas né? plantas, é. Só que isso, infelizmente, não é a mesma coisa. Não tem reciprocidade, não é? E aí vem mais uma coisa que eu queria deixar claro aqui. Por exemplo, a questão familiar. Não existe nada mais importante do que a família. A família realmente é o grande eixo da sociedade e tem que ser valorizada. Mas quando moram, por exemplo, um casal de idosos, ou um filho, filha que trabalha fora, a conversa deles é muito parecida. Entendeu? Não há assim, um grande ganho em termos intelectuais, em termos cerebrais. Por exemplo, um pergunta para o outro, tá pronto o almoço? Você já foi no mercado? A fulana ligou? Quer dizer, a conversa fica muito igual. Se os dois não têm uma ocupação extra, vamos dizer assim, social, né? Extra casa, digamos assim, que possa conversar com outras pessoas, que possam estudar, que possam também conversar num nível um pouquinho diferenciado. Sim. Entendeu? Sobre coisas diferentes. Coisas diferentes, porque a pessoa vai se acomodando. Esse é o grande problema. Porque a acomodação é aquilo que eu falei, né? A pessoa se acomoda e fica no conforto da zona de conforto. E daí não evolui. Fica sempre na mesmice ali, não é? E aí até tem aqui uma pergunta que fala da questão da ansiedade e da depressão, né? Que elas prejudicam a memória. Sim. Porém, os medicamentos para tratar essas doenças também não prejudicam a memória? Também prejudicam, como, por exemplo, o remédio para dormir. Tem remédios que faz a pessoa dormir, mas muitas vezes deixa a pessoa um pouco embotada, a pessoa fica um pouco grogue, até amanhece, assim, dependendo do tipo de remédio, não é? E a pessoa pode realmente atrapalhar. Uma das causas realmente da memória não ser 100% pode ser algum tipo de doença, como nós já falamos, como também alguns tipos de medicamentos, entendeu? Alguns tipos de medicamentos podem sim trazer esse tipo de problema. Por isso que o médico tem que ter conhecimento da droga que está receitando, que o paciente relate isso para o médico e que ele procure, se houver necessidade de um antidepressivo, no caso, que ele troque por um outro e ache o melhor para cada pessoa. O importante é manter o tratamento, né? O importante também é o da tratamento, ansiedade e depressão. Claro, com a melhor droga possível, que a pessoa se adapte, né? Praticar atividades musicais auxilia na prevenção da perda de memória? Muito, muito. A música é algo fantástico, né? A música, além de nos trazer, digamos assim, recordações
de um passado recente, um passado mais tardio, ela faz com que você esteja sempre alimentando o seu aprendizado, não é? Para quem sabe música, a pauta musical, né, as notas musicais é um grande exercício, né? Quem, por exemplo, tocava piano quando jovem, se puder estimular-se de novo e tocar piano ou aprender um novo instrumento, é fantástico, muito bom. Tem uma pergunta aqui, bem específica. Minha tia tem mais de 65 anos e teve 2 desmaios em curto espaço de tempo. Após os exames, o médico disse que pode ser início de Alzheimer. Atualmente, ela está bem. Desmaios é um sinal clínico de Alzheimer? Não, essencialmente não. Pelo desmaio apenas, não. O desmaio pode ser tantas causas, não é? Pode ser hipotensão, pode ser hipertensão, pode ser questão emocional, quer dizer, abre um leque enorme de possibilidades, né? O Alzheimer por si, se você quiser caracterizar como pelo desmaio apenas, sem ter outros dados, é difícil. Isoladamente, né? Ele não é um... Não tem isso, né? Meu pai tem 72 anos, tem excelente saúde, é ativo, ainda trabalha, mas está frequentemente falando do passado. Esquece de coisas que fez recentemente e fala de coisas que não fez. Suas irmãs têm histórico de Alzheimer e demência. Esses sinais do meu pai, que ele está apresentando, podem ser um mau sinal, um início desse mal? Que pode. Como eu falei para você, a medicina é muito ampla, né? Você não pode dizer 100% isso ou aquilo. Se ele tem esses sinais de esquecimento, veja, o que nós temos que deixar claro, que existe o esquecimento senescente que vem de idoso, né? Benigno, que é natural, como a gente falou, os brancos que a gente tem, não é? Esses brancos, ocasionalmente, acontecem em qualquer idade, como acontece também no idoso, não é? Então, quer dizer, se isso é esporádico, não está levando assim a um problema maior para si ou para a família, a coisa vai levando. Agora, a partir do momento que isso começa a preocupar, sim. Porque lembra-se que você perguntou-me se todo esquecimento é Alzheimer. Eu lhe disse que haviam, antes do Alzheimer, 2 características, que seria o declínio cognitivo subjetivo e o comprometimento cognitivo leve, que não é uma demência ainda, poderá ser. Então, talvez atuar nessa questão, não é? Um bom exame, talvez ele fique nessa fase e nem evolua para uma fase ruim. O ideal, então, é essa pessoa levar o pai para fazer a consulta, para fazer uma consulta. Se o pai puder... Isso, com o médico. É bom ir alguém junto, né, nesse caso. Sempre é bom nas informações, né? Mas um médico que seja capaz de entender o quadro, né? Tenho 69 anos e sou destro, mas costumo, vez ou outra, fazer atividades com a mão esquerda, escovar os dentes, escrever, caminhar de ré, com o propósito de exercitar o cérebro. Isso tem fundamento? Isso a gente costuma receber no e-mail, no WhatsApp, né? Muda o caminho de casa, ache um novo caminho, escreva com a mão esquerda. Tudo tem validade, né? É um novo aprendizado. Você está aprendendo algo novo. Você era sempre desse, agora está usando a mão esquerda. Você tem que trabalhar novas habilidades, novos aprendizados. Está tudo correto. Está valendo também. Mas não fique só nisso, aprenda outras coisas também. Todos com Alzheimer chegam na 4ª fase ou existem casos que a degeneração não progride? Na realidade, as classificações que nós temos até hoje não passam da 3ª, né? Então, porque a 3ª é a fase final mesmo. Quer dizer, onde já, infelizmente, a pessoa vai definhando, vai piorando o seu estado geral. E 4ª fase, realmente, eu não conheço. Até tenho estudado bastante, mas normalmente a pessoa não passa da 3ª. E nessa 3ª todos chegam, então, no caso? Pois é. Aí, ou a pessoa pode, né? Depende das condições da pessoa. Por exemplo, a pessoa era hipertensa, né? Uma pressão arterial muito alta. E, de repente, na 2ª fase, tem lá um AVC, uma doença mais grave, pode morrer antes. Pode adquirir uma pneumonia, porque normalmente já são pessoas de mais idade, pode ter um tipo de infecção diferenciada, seja lá o que for, e não chegar na outra fase, morreu antes, como se diz, não é? Então, quer dizer, mas se for a evolução natural da doença, ela vai passar pelas 3 fases, né? Meu avô materno foi diagnosticado com Alzheimer. Minha mãe tem 59 anos e algumas vezes, durante um assunto qualquer, esquece o nome de pessoas ou material e fica muito nervosa, piorando a situação. É correto completar a frase e falar o que foi esquecido? Auxiliar a resgatar a memória é correto? Muito correto. Veja assim, o macete que a gente dá
nas consultas ou em palestras, é que, por exemplo, uma maneira de auxiliar, primeiro tem que ver a sua mãe como ela está. Se ela não está depressiva, se ela não está ansiosa, se o sono dela está bom, isso faz parte muito do quadro, sabe? Agora, o que assusta muitas vezes é realmente ter um familiar que teve. Você acha que vai ter também. E você coloca aquilo na cabeça e você pode desenvolver, vamos dizer, um quadro que simule muitas vezes uma demência como essa, não é? Mas o que ela perguntou, e eu vou responder, é fundamental. Por exemplo, você coloca o nome de um animal, um camelo, por exemplo. Que bicho é esse, mãe? Fica ali e tal. É camelo. Você está entendendo? Então, você dar as primeiras sílabas é fundamental. Faz com que a pessoa trabalhe. É só em último caso é que você vai falar camelo, entendeu? Procure, vai falar o nome de um bicho, por exemplo, põe uma fotografia de um bicho, ou de alguém, ou de um parente, né? Pega lá o álbum de fotos. Esse aqui é o tio quê, mãe? É o tio Juvenal. Uma coisa assim, entendeu? Quer dizer, então, isso sim, vale muito, né? Mas voltando nessa questão genética, isso é uma questão que assusta as pessoas. Sim. E aí vem o seguinte, você pode fazer um teste genético. Existe lá uma proteína que você pode fazer e você vê lá que tem. Seu familiar teve, você fez lá um teste genético, putz, eu estou com essa proteína. E daí? É uma apolipoproteína. Como é que vai ficar a tua vida? Você ter não é segurança que você vai desenvolver uma demência. Mas você vai ficar vivendo a vida toda na sombra dessa doença. Ou pode ficar ansioso, que daí pode ser que leve, né? É isso aí que é o problema. E aí até aqui, como ele ajuda a mãe a lembrar, é uma forma de diminuir a ansiedade quando ela não está lembrando daquela coisa, né? Claro. Ajudá-la sempre. E insistir sempre com exercício, com coisas assim, não é? Temos mais 2 perguntas. Quando sabemos que a mente está estafada, cansada, né? Como nós sabemos? Isso é de cada um, né? Vamos dizer assim, é o limite de cada um, não é? Vamos dizer assim, você ter um limite quando você acha que já não está dando conta mais. Você tem tantos afazeres, você tem um estresse tão grande, não é? Que você não aguenta mais. E eu sempre digo que tem mais uma questão muito séria, que está sendo muito comum hoje, que é a síndrome de burnout. Que é onde a pessoa realmente já não dá mais conta, não está satisfeito com o trabalho, esgotamento mental, quer dizer, e é muito comum, e isso será cada vez mais comum, esse tipo de esgotamento que nós chamamos como burnout. Deficiência de vitamina B12 pode levar a um quadro de demência? Então, pode sim, nós não tivemos tempo de falar sobre isso, mas nós temos demências que são tratáveis, digamos assim, e não evolui a demência de Alzheimer, né? São as demências que a gente considera com tratamento. Entre essas, quando você vai fazer assim, uma bateria de exames, você tem que pedir dosagem de vitamina B12, dosagem de tireoide, né, do hormônio tireoestimulante, porque essas duas doenças, o hipotireoidismo e a deficiência de vitamina B12, muitas vezes pode confundir com o estado demencial. E se você tratar corretamente essas duas deficiências, digamos assim, a pessoa pode viver perfeitamente bem. Entendeu? Tranquilo. Mas muito boa a nossa conversa. Obrigado. Espero que tenha sido satisfatório para quem ouviu, quem viu. E agradeço a oportunidade que a Unimed do Paraná colocou, né, para que a gente pudesse dizer alguma coisa. Espero que alguém tenha aproveitado, não é? E fico à disposição no meu consultório, se eu puder ser útil. Nós que agradecemos a sua presença, gostaria de reforçar a avaliação para que todos possam colocar suas sugestões. E hoje aqui a gente aprendeu, então, que a memória é a nossa identidade, que existem fatores, né, de risco, que nós temos que modificar os nossos hábitos de vida para evitar, né, perdas de memória que levem a uma demência. Existem fatores protetivos. E o principal é manter o sentido da vida, os objetivos, né, Dr. Luiz? Com certeza, com certeza. Muito obrigada, valeu muito a pena a nossa conversa. Muito obrigado. Até mais, pessoal.